Em toda a Europa existe uma falta de mão de obra qualificada que está sendo bastante sentida. E se antes existia um excesso de mão de obra, a situação agora se inverteu. Eu vou mostrar para vocês aqui os motivos e como isso pode ser benéfico para você que está pensando em vir para a Europa. A taxa de emprego na Europa é uma das mais elevadas desde 2009. Estima-se aí que 74% das pessoas entre 20 e 64 anos têm um emprego estável. E paralelamente a isso, a taxa de desemprego é uma das menores aí desde 2001. Então, será que tudo isso quer dizer que agora é uma boa hora para você que está pensando aí há tanto tempo tirar isso do papel e migrar para a Europa? Bom, se eu fosse você, eu ia colocar aqui todos os prós e os contras. Eu vou deixar aqui na descrição o link para nossos vídeos falando aí sobre a crise na Europa, a crise energética na Europa, a escassez de alimentos e tudo que está acontecendo aí para você colocar na balança os prós e os contras e ver se realmente essa é a melhor solução para você. Então, por que está faltando mão de obra qualificada na Europa? Bom, uma das explicações aí vem de 2020, né? Quando teve toda aquela situação, tinha toda aquela instabilidade, né? As pessoas estavam com medo de ficar aí fora do seu país de origem, de não poder entrar no seu país de origem, né? De deixar a família, amigos e tudo mais. Então, com essa instabilidade que teve em 2020, muitas pessoas resolveram voltar para os seus países de origem, né? Por questões de segurança. E depois de 2020, como a economia foi se aquecendo aí em todo o mundo, várias aí dessas pessoas que foram de volta para os seus países de origem, elas não voltaram, porque elas conseguiram bons empregos, né? A situação melhorou, então elas conseguiram ali ter uma estabilidade no seu próprio país de origem. Então, a migração aí dentro da própria Europa, né, dos países do leste europeu para o oeste europeu, ela é bastante importante aí para poder suprir essa mão de obra. Então, essas pessoas que ocupavam esses cargos aí, elas foram embora e não voltaram, o que contribuiu aí para gerar essa falta de mão de obra que está sendo sentida agora nesse momento. Existe também a questão da Ucrânia, em certos países como a Polônia, por exemplo, eles empregam muitos ucranianos na construção civil e essas pessoas elas voltaram lá para a Ucrânia por causa da situação que está acontecendo agora. E então tem aí uma grande falta, né, de mão de obra no setor da construção na Polônia, por exemplo. E o que a Europa tem feito aí para suprir esse problema da falta de mão de obra qualificada? Vai depender do país. Em certos países eles estão tentando melhorar as condições de trabalho, né, aumentar os salários, dar mais aí benefícios para as pessoas, para aquelas pessoas, né, que estão já dentro do país aí, que estão desempregadas ou que não se conseguiram se colocar aí, né? Oferecer formações aí para essas pessoas poderem ocupar esses cargos que estão aí faltando mão de obra. Mas também existem outros países que já acham que isso aí não vai dar muito certo e que eles preferem pegar mão de obra de outros países, né? Países fora da União Europeia. E é por isso que certos países, como Portugal, por exemplo, reduziu aí as suas exigências para você poder conseguir um visto, né, para morar em Portugal. Isso aí foi feito para pessoas que vêm do Brasil, Angola e Moçambique, aí, as antigas colônias portuguesas. Outros países também, como a Espanha, tem aí visto regras, né, mudar suas leis imigratórias aí para facilitar a entrada de trabalhadores fora da Europa para poder ocupar esses cargos. E existem também mais mudanças vindo aí. Por exemplo, a Alemanha está estudando aí, né, para fazer uma mudança nas suas leis migratórias também até o final do ano para poder ver aí, né, se consegue atrair trabalhadores de fora da Europa para ocupar esses cargos aí. Já outros países como a Áustria já está colocando medidas mais brandas agora em outubro para poder atrair mais pessoas para poder ocupar, né, esses cargos que eu estou falando aí. E existe também aí o recorde, né, a Eslovênia vai bater os seus recordes aí de emissão de vistos de trabalho. Então, se você quiser que eu fale mais em detalhes aí sobre essas leis, o que vai mudar aí, essas mudanças nas leis migratórias, né, como você pode se beneficiar de tudo isso, eu vou deixar aqui não. Deixa aqui nos comentários o que você quer saber, né? Qual é o assunto que mais interessa, que o assunto que mais interessar aí as pessoas, eu vou fazer um novo vídeo falando sobre isso. E se você tá curioso para saber quais são esses setores aí que estão faltando mão de obra qualificada, eu vou dar aqui alguns exemplos para você. Restauração, construção civil, saúde, serviços sociais, setor alimentício, gastronomia e turismo. Claro que existem também alguns fatores que você deve levar em consideração aí, coisas que estão acontecendo na Europa, como por exemplo a crise energética que está afetando bastante aí as empresas, né? Tá difícil para as empresas continuarem aí com a sua atividade. Tem várias empresas que infelizmente estão fechando as portas porque o custo aí, né, tá ficando muito alto. Existe também a questão da inflação, que está muito alta. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso também aqui, que eu estou preparando, para mostrar para vocês aí como mudou desde o começo do ano até agora, como aumentaram os preços aí. Tá bem complicado, né? Por mais que os salários que eles estão
que eles estão oferecendo aí sejam mais altos do que o normal. Tem essa questão da inflação também, que tá pegando bastante e que continua, né? Então a gente não sabe até aonde vai chegar tudo isso aí. E só para falar em relação ao fechamento das empresas, aí tem dois fatores que estão aí fazendo com que as empresas acabem fechando as portas. Um deles é o que eu falei sobre a questão energética, né? A crise energética. Tá muito caro aí os gastos com energia em certos setores aí, tão maiores, né? Do que as pessoas não estão fazendo lucro aí, não estão conseguindo lucrar com as suas empresas. E outro fator também é a parte da mão de obra. Tem muita empresa que está com problema para poder recrutar pessoas, não está conseguindo suprir aí a sua demanda de mão de obra. Então eles acabam fechando as portas porque eles não conseguem produzir, tá tudo muito caro. Então existem esses dois fatores que você também deve levar em consideração quando você for pensar em talvez imigrar para a Europa. E lembrando que se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar aqui a sua curtida, compartilhe aí com outras pessoas que também vão estar interessadas nesse tipo de conteúdo. E é claro, né? Se inscreve aqui no nosso canal para você ficar sempre por dentro das nossas novidades. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!